Paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui nessa quarta-feira para compartilhar, para meditar um pouquinho na palavra do Senhor, a nossa fonte de vida, na nossa fonte inesgotável de vida, que faz com que nós tenhamos ânimo, energia para continuar batalhando enquanto permanecemos aqui, peregrinos nesta terra, até que o Senhor venha nos buscar e que nós possamos habitar a nossa morada, a nossa nova Jerusalém, que a gente possa voltar para casa. Enquanto a gente não vai para casa, eu estava meditando hoje e pensando acerca do nosso propósito de vida. E como é bom ter um propósito de vida. Como é bom saber para que é que nós viemos, afinal de contas, para que é que Deus me trouxe ao mundo? Para que é que eu nasci? Eu fui um acidente de percurso na vida dos meus pais? É claro que não. Por mais que às vezes a nossa história foi um pouco atribulada de alguns mais do que de outros. Alguns filhos foram planejados, outros nem tanto, foram aqueles filhos que vieram de um susto, Ops, e agora? Mas Deus jamais, ninguém para ele foi um susto. Deus planejou cada um de nós e tem um propósito na vida de cada um de nós. E eu estava pensando acerca exatamente desse propósito. O que é que Deus tem para as nossas vidas? E como é importante você ter consciência desse propósito. Muitas pessoas, talvez, quando já desde criança, sabem para o que é que foram vocacionados e passam a sua vida já, eu quero isso, eu quero aquilo, porque Deus tem isso na minha vida. E é maravilhoso quando você já tem essa predisposição de entender o que Deus tem na sua existência. Outros nem tanto. É sempre uma montanha-russa, uma incerteza. Mas será que é isso mesmo que Deus tem? Eu só sei de uma coisa, que a única certeza que eu tive foi quando eu conheci o Senhor, de que realmente eu queria andar na presença dEle e servi-lo de todo o meu coração. Essa continua sendo a única certeza que realmente eu tenho. As demais coisas, quanto tempo eu vou trabalhar com o que eu trabalho? Por quanto tempo mais? Será que fulano quando faz direito acha que vai ser juiz ou delegado ou promotor de justiça, Porque eles acham que advogado é pouca coisa. E a gente fica sempre com esses planos tão altos. E hoje eu falo, Deus, até quando? Por que o Senhor quer, Ou então, aqueles que são empresários, até quando que eu vou ser empresário? Porque é muito desgastante. Ou quem é médico, até quando eu vou cuidar das pessoas? E você passa, talvez, boa parte do seu tempo planejando a sua vida, o seu propósito. E eu achei muito interessante esse texto, que eu quero que você leia comigo, em João, Evangelho de João, capítulo 9, que Jesus estava caminhando com os seus discípulos, o que era muito comum, afinal de contas. E eles se deparam com um homem. E a palavra diz que este homem, ele era cego de nascença. Nasceu cego, nunca enxergou, nunca viu nada. A vida dele sempre foi um breu, a vida dele sempre foi escuridão. E no judaísmo ali, diante da circunstância da vida de alguém que nascia com uma deformidade congênita, nasceu assim, eles eram... A vida duramente caminhava eles para serem mendigos, porque precisavam ganhar a vida de algum jeito, precisavam manter-se, se sustentar de algum jeito e acabavam indo pedir esmolas para sobreviver. E esse homem foi assim, ele vivia ali pedindo esmolas por onde ele morava, sem poder enxergar nada, mas sabendo da sua condição e ouvindo o que as pessoas diziam a seu respeito. E no capítulo 9, versículo 1, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais,
para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: você sabe qual é o seu propósito aqui nesta vida? E guarde essa resposta aí para você, porque eu quero que você compreenda muito bem esses 3 versículos. Você é leitura obrigatória o capítulo 9 inteiro de João, porque você vai ter uma aula aqui de realmente o que é milagre e do que a fé, mediante o poder extraordinário de Jesus, faz na vida de uma pessoa. Mas eu quero te dizer que a sua resposta pode ser: eu não sei. Eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com a certeza do propósito de Deus na nossa vida. A questão é como é que nós olhamos para isso. Veja, Jesus estava caminhando junto com os seus discípulos e eles olharam para o mesmo homem, o cego. A pessoa central aqui é o cego de nascença. E Jesus e os discípulos olham para ele. Quando os discípulos olham para o cego, o que eles veem? Eles veem um problema. Eles veem a cegueira do cego, daquele homem. Eles só conseguem ver aquele problema que ele tinha e eles questionam o Senhor: mestre, quem pecou? Os pais ou este homem? Porque ele só conseguiu enxergar o problema que aquele homem tinha. E Jesus, olhando para aquele homem, ele viu outra coisa. Jesus, olhando para aquele homem, ele viu um propósito. Então, às vezes, na nossa vida, as pessoas vão olhar para a gente e elas vão enxergar também qual é o nosso problema. Eles vão questionar qual é o nosso problema ou o que é que pode estar errado na nossa vida, ou o que é que nós fizemos de errado. Porque no judaísmo, eles justificam algo errado na vida de alguém ou algum sofrimento. Se a pessoa está sofrendo, é porque ela pecou. Ou se tem alguma coisa que saiu fora do caminho, é porque ela pecou. Qualquer coisa se justifica no pecado. E não porque Deus está querendo corrigir ou porque Deus está querendo demonstrar a glória dele na vida daquela pessoa. Até tem uma das pregações que você pode ver aqui no canal que está dizendo por que coisas ruins acontecem comigo. E coisas ruins acontecem a qualquer tipo de pessoa. Aconteceu a este cego. Esse cego foi uma das pessoas que Deus escolheu para manifestar a glória dele. E os discípulos, olhando para ele, por conta daquele ensinamento, por conta daquela cultura que eles tinham, questionaram Jesus: qual é o problema neste homem? Porque ele é cego. Olhando para ele, só enxergaram o problema que ele tinha. Mas Jesus, olhando para ele, Jesus via que aquele homem nasceu com um propósito. Jesus falou para ele assim: pecado? Vocês estão vendo o problema? E eu estou vendo que ele foi um homem que foi escolhido para que nele se manifeste a obra de Deus. Sabe, eu não sei como é que você está enxergando a sua vida hoje. Eu não sei o que é que você está vendo quando você olha no seu espelho. Talvez você esteja enxergando o tamanho do seu problema. Talvez você esteja enxergando um monte de problemas. Talvez você esteja achando que você é o problema. Mas eu quero te dizer que Deus, quando olha para você, ele enxerga a possibilidade de realizar um monte de milagres. Que Deus olha para você e fala: olha ali o meu propósito. Olha ali a pessoa que eu escolhi para trazer ao mundo e ser o meu propósito na Terra. Sabe, o que é que você está vendo? Problema ou um propósito? Porque você é propósito de Deus, meu irmão. O Senhor te escolheu. O Senhor te elegeu. Você é povo santo de Deus. Não se veja mais assim. Não olhe no espelho e diga: eu sou um problema. Ou olha só o tamanho do meu problema. Aí você pode dizer para mim: mas pastora Thalita,
Você não faz ideia do tamanho do meu problema, por isso que você está dizendo isso. Mas talvez eu possa dizer, no nome de Jesus, que Deus quer que você saiba que o seu problema pode ser muito grande. E eu sei que existem problemas muito grandes. Mas Ele quer te dizer que maior que o seu problema é o tamanho dele e do propósito que Ele tem a realizar na sua vida. Então, do que você está com medo? O que é que você está deixando as pessoas dizerem para você quando elas olham para você? Quem pecou? Quem errou? O que é que fulano fez de errado? Não ceda a esse tipo de problema, a esse tipo de comentário. Sabe por quê? Os problemas, eles são temporários. Olhe para você mesmo e diga se não. Quantos problemas você já enfrentou? Acabou, começa outro, acabou, começa outro, porque eles são temporários, eles findam. Mas o poder de Deus, ele não acaba jamais. E não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não realize ou que Deus não possa fazer na minha vida e na sua. Deixa Deus te mostrar que Ele tem propósito na sua vida. Outra coisa que eu quero te dizer, que todos nós, nascemos cegos. Como assim? Todos nós nascemos cegos. Sabe por quê? A gente não enxerga o que Deus tem na nossa vida. Enxergamos? Claro que não. A gente fica se debatendo muito tempo para conseguir enxergar e às vezes não enxerga. Nós só conseguimos enxergar quando os nossos olhos espirituais são abertos. Os discípulos aqui estavam vendo o problema físico daquele homem exatamente porque estavam olhando com os seus olhos físicos. Eles estavam olhando e vendo aquilo que se apresentava diante dos olhos deles. Mas se eles estivessem olhando com seus olhos espirituais, eles já estariam vendo a possibilidade de profetizar a cura na vida daquele homem naquele momento. Eles já estariam vendo a possibilidade de Jesus operar um milagre naquele momento, porque eles sabiam que onde o mestre passava, algo extraordinário acontecia. Mas eles estavam ali distraídos, olhando com seus olhos físicos e enxergando somente o problema. Então, quando eu digo que todos nós nascemos cegos, é por conta disso. A gente fica olhando com esses olhos naturais e às vezes passamos muito tempo da nossa vida olhando tudo com esses olhos naturais. E o Senhor quer que nós venhamos realmente nascer de novo. Por isso que Jesus falou que importa nascer de novo. Para que a gente venha olhar a vida sob a ótica de Cristo. Para que a gente venha olhar a vida e os problemas e as adversidades e tudo que se levantar contra nós com os olhos espirituais. E olhando, hoje é o dia do Senhor fazer um milagre na minha vida, porque Ele tem um propósito na minha existência. No versículo 25, esse homem que era cego, Jesus cura ele, né? Jesus faz um lodo ali com o barro, Jesus cospe no barro, faz um lodo, passa no olho dele, manda ele se lavar no tanque de Siloé e fala e aí ele diz no versículo 25, eis que ele retrucou, se é pecador, não sei, que os fariseus estavam falando acerca de Jesus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Sabe? Que não seja somente uma cura e o abrir dos olhos físicos, porque esse homem experimentou uma cura extraordinária e os fariseus quiseram colocar em xeque tudo isso e perguntaram para o povo, ele foi mesmo curado? E o povo ficou meio em dúvida. Ai, agora a gente não sabe, será que ele era mesmo aquele cego que ficava ali mendicando, né, pedindo esmolas? E aí os fariseus falaram, a gente só acredita se os pais dele vieram aqui falar. Porque aí o pai sabe de quem ele é pai, né? Quem é seu filho. Chama os pais dele aqui pra gente confirmar se essa história é verdadeira. Chamaram lá os pais desse moço e aí os pais falaram, olha, ele é o nosso filho e ele era cego. Ele nasceu cego. Agora, o que aconteceu, pergunta pra ele, porque ele é capaz e ele sabe responder. Por que os pais falaram isso? Porque estavam morrendo de medo
de serem expulsos da sinagoga, porque os fariseus estavam ameaçando o povo disso, de quem cresce em Jesus ser expulso da sinagoga. Tantas pessoas não creem por medo. Medo do que isso vai implicar, medo do que isso vai representar na sua vida, medo de que as escamas caiam dos olhos e a religião caia por terra, medo do que isso vai significar de Jesus se revelar verdadeiramente e não ter mais muleta para se segurar. Os pais desse moço ficaram com medo, mas esse moço não ficou com medo. Ele falou: olha, vocês podem falar o que vocês quiserem dele. Vocês podem ficar aí querendo falar que ele curou no sábado, que ele não curou no sábado, o que vocês quiserem falar, mas eu vou dizer uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Vocês estão querendo dizer que ele era pecador, mas eu nunca vi Deus honrar a oração de alguém que desobedece a palavra dele. Eu nunca vi Deus honrar a oração de alguém que é pecador e que não tá nem aí para ele. Deus honrou ele e ele me curou. Aí os fariseus falaram: então você é um discípulo dele? E ele deu nem ouvidos porque eles estavam dizendo, porque ele sabia que Jesus tinha operado um milagre extraordinário na vida dele. Jesus operou um milagre na sua vida, meu irmão. Então você tá com medo do quê? Tá com medo das escamas caírem dos teus olhos e você enxergar o propósito da sua vida? Tá com medo de você não poder mais se segurar e se ancorar em religião, ou em nome de religião, ou em nome de igreja, em placa de igreja? Larga a mão disso. Abandona esse trem. Deus tem mais para fazer na sua vida. Deus quer que você realmente venha enxergar o que Ele tem. A outra coisa que eu queria falar, todos nós precisamos de um milagre. Porque eu disse que todos nascemos cegos. Todos precisamos de um milagre. Sabe, se não vivemos um milagre, e o milagre é esse, do Senhor abrir os nossos olhos e enxergarmos espiritualmente, porque eu não estou falando da visão física, e enxergarmos espiritualmente, o que vai acontecer? Vai acontecer o que os discípulos estavam fazendo. Querer jogar o jogo da culpa. Quem é que é o culpado, Senhor? Por que é que isso está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? O que é que eu fiz? Quem é que errou? Eu? Meus pais? Onde está o pecado? Quem é que fez algum mal para que eu mereça tamanho juízo? Aí começa o vitimismo. Aí começa a achar quem é o culpado para merecer tal situação. E Jesus não joga esse jogo. Jesus falou assim: culpado? Não tem culpado. Ninguém é culpado aqui. Nem ele, nem os pais dele. Eles foram escolhidos. Escolhidos para viver algo muito maior e sobrenatural. Escolhidos para viver algo extraordinário. Escolhidos para experimentar a misericórdia e a glória de Deus. E vocês estão falando de culpa? E vocês estão falando de peso? E vocês estão falando de algo que afasta, porque a culpa afasta e impede a pessoa de chegar a Deus? Não, não é disso que eu estou dizendo. E Jesus vem e fala: olha, para. Não é essa a conversa. Sabe, irmão, talvez você está dizendo assim: eu sou velho demais, não dá mais tempo de recomeçar. Eu não tenho mais tempo de fazer tudo de novo. Não dá para eu esquecer tudo que eu vivi e começar de novo, porque olha só tudo o que aconteceu. E eu quero te dizer, Jesus faz milagres, irmão. Jesus é especialista em milagres e fazer obras difíceis. Ele curou um cego de nascença, que já era adulto, que estava lá mendigando pão. O que é que ele não pode fazer? Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. Creia, peça, deixa o Senhor operar um milagre na sua vida e você vai viver algo novo da parte do Senhor. Porque não tem culpado.
Tem pessoas que ele escolheu para fazer algo novo. O que ele quer? Ele quer que você seja, guarde isso, um troféu da graça dele aqui na terra. Falou, olha ali, aquele irmão, o verdadeiro troféu de Deus. Deus provou para todos que ele é Deus e que ele faz milagre. Eu sou um troféu da graça de Deus, da multiforme graça de Deus. Porque todos achavam que para mim não tinha jeito, que eu tinha errado, que eu era culpada. E Deus falou, eu faço tudo novo de novo. Você crê? Qual é a sua escolha? Ele quer isso. É isso que o versículo 3 fala. E respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Sejas tu este troféu e deixa essas obras de Deus serem manifestas na sua vida. É claro que você pode dizer não. Você pode falar não dá para mim, não consigo. Claro, você pode estar cego demais para querer experimentar isso. Claro que sim. Fique à vontade. Ou você pode dizer, deixa eu resolver os problemas e depois que eu resolver, eu venho, Senhor Jesus. E aí a gente retoma essa conversa. E Jesus vai dizer a você assim, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. É agora que ele quer operar essa obra maravilhosa e manifestar as obras de poder dele na sua vida. Não é para quando você já estiver enxergando tudo, enquanto você está cego. Ele quer operar e te mostrar as maravilhas dele. Ou você pode falar, não, meu problema é grande demais e não tem jeito para mim. Eu errei muito, eu fiz escolhas péssimas e eu tenho que conviver com isso. E Jesus está dizendo para você, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Confie em mim. Eu quero fazer uma nova história para você. Porque eu tenho um propósito na sua vida. Oh, glória! Ou você pode dar essa quarta resposta, que é a que eu quero dar todos os dias. Jesus, tô indo agora. Eu entrego a minha vida agora para o Senhor, Pai. E eu te peço, vem me restaurar. Me dá vistas, abre os meus olhos para que eu te veja do jeito que o Senhor quer que eu veja. E para que eu tenha, Senhor, essas obras manifestas na minha vida todos os dias. Essa transformação da parte do Senhor todos os dias na minha vida, Senhor. Porque eu quero ser o seu troféu. Eu quero ser um troféu que comprova, que mostra, que glorifica a tua graça, Senhor. Eu desejo ardentemente, Jesus. E aí Jesus, quando eles expulsam, os fariseus expulsam esse moço da presença deles, porque ele disse que cria no Senhor. Jesus vai ao encontro dele no versículo 35 e fala, você crê em mim? Crê que eu sou o filho do homem? E ele afirma então, no versículo 38, creio, Senhor, e o adorou. Sabe, irmãos, nós precisamos nos lançar dessa forma na presença de Jesus. Deixar que ele nos cure, deixar que ele transforme o nosso olhar. E mesmo que as pessoas inicialmente olhem pra gente e vejam o problema, Jesus não nos vê assim. Jesus olha para nós e fala, tem um propósito ali. Essa situação adversa, essa situação amarga, tem um propósito para que a minha glória seja manifesta e ele saia dali vitorioso. Assim como esse moço saiu vitorioso. E Jesus saiu também prosseguindo, pregando, anunciando a palavra. E esse moço foi tocar a vida dele, seguiu a sua vida. E não mais voltou a mendigar, porque ele não era mais cego e não dependia mais disso. Então, Jesus tem um novo começo para você. Mas você precisa aceitar que ele
não só te cure, mas que Ele transforme a sua maneira de ver você mesmo. Não olhe para você e veja o problema, mas veja o propósito no meio de tudo isso, porque Ele tem. Amém? Deus te abençoe. Ósculo Santo, uma ótima semana. Curta aqui o vídeo se foi bênção na sua vida, deixe seu comentário, principalmente compartilhe com alguém. Deus te abençoe e até semana que vem.